Dom Gêmeo, é uma alegria poder conversar com o senhor através da rádio. E nós temos a alegria da proximidade da 23ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. O senhor que é o bispo que sempre acompanha na diocese desde o início, a Romaria de Guadalupe, ela tem uma história muito bonita. Nossa Senhora aparece a Juan Diego, também a Bernardino, né? Quando e como é que surge essa história para nós na América de Nossa Senhora de Guadalupe? É claro, todos sabem que a América, onde nós fazemos parte, América do Sul, América do Norte, América Central, né? A América foi descoberta em mais ou menos em 1500, mas sabe que quando vieram os conquistadores, eles também faziam muitas coisas contra os coitados moradores que estavam aqui, que eram índios. E aí um desses índios, chamado Juan Diego, que já era cristão, de repente ele se encontrou com a Nossa Senhora, mas não sabia que era Nossa Senhora. Maria, ele se encontrou com ela. E aí foi em 1531 no México, num montezinho chamado Tepeyac, muito seco ali. E ele se encontrou com Nossa Senhora e viu que era muito bonita. Mas não, ela só falou um pouquinho com ele, o que ele entendeu. E assim ele foi prosseguindo. Mas Nossa Senhora apareceu várias vezes para ele. E pedia que ele fosse se encontrar com o bispo e pedia licença do bispo para construir um templo, uma igreja, uma casa, que fosse o lugar de Nossa Senhora ouvir o que o povo precisava, para que Nossa Senhora pudesse atender às necessidades daquele povo indígena. Foi assim que ele fez quando Diego foi ao bispo. Mas não conseguiu logo falar com o bispo, foi difícil, porque deixaram o coitado do índio lá na frente, certamente sentado lá na calçadinha, e o bispo não pôde recebê-lo. Resultado, que quando ele se encontra de novo com Nossa Senhora, ele diz: olha, o bispo não quis, ou não quiseram me receber. E sempre uma para outra, levando. Aí o tio dele ficou doente, Bernardino, e num dia desse ele já está meio desanimado. Ele encontra a Nossa Senhora de novo, ele estava meio se escondendo já, o índio de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora diz para ele assim: não, deixa que eu cuido do Bernardino. Tu vais lá naquele monte e tu vais encontrar muitas rosas. Apanha as rosas e leva para o bispo. E ele foi. Chegando lá, tinha muita rosa mesmo, que lá no México, quando é seco mesmo. E ele ficou muito admirado, mas colheu as rosas no aiate dele, que é o manto, assim eles chamam aiate, e levou lá para mostrar para o bispo. Aí, como ele já ia várias vezes lá, o bispo resolveu, afinal, ouvi-lo, ver o que ele queria. E quando ele chegou na sala com o bispo, tinha mais gente, mais freis lá, porque o frei Sumarra era franciscano, era, portanto, frei. Ele abriu o manto e quando caíram as rosas, que era a coisa mais importante para o índio, de repente, naquele manto, naquele aiate que ele trazia, as flores, estava a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E todo mundo ficou muito assombrado com aquilo. O próprio bispo ficou: mas como pode ter? O índio não sabia pintar aquilo. Era uma coisa muito bonita. Aí aquilo causou muito impacto, muita impressão. E com isso, de fato, foi em 1531. Tudo isso aconteceu neste ano. No ano 1500, que faz muitos anos, né? Nós já celebramos 1500 há muito tempo. Então, isso aí foi o grande acontecimento. Depois, o próprio bispo ficou um tempo com a imagem na própria casa dele. Depois daí fizeram uma capelinha, e aí foi crescendo a imagem, o valor da imagem, foram descobrindo até que nos olhos da Virgem estava o bispo, estava o índio, estava aquele grupo todo que estava lá, foram descobrindo coisas. Até no manto, vários sentidos
que aquelas estrelas representavam as estrelas do céu daquele dia. E assim foram descobrindo coisas muito extraordinárias. E cada vez que ia passando o tempo, mais amor havia e mais se juntava as pessoas. O próprio Juan Diego foi morar no santuário de Nossa Senhora e lá viveu até morrer. Muito bem. Olhando para o manto, a gente sabe que, de fato, quanto mais a ciência ela vai aprofundando seus métodos possíveis de pesquisa, mais se admira do que encontra. O senhor mencionou os olhos, né? Que tem as imagens das pessoas, da paisagem, das estrelas daquele dia. Sobre o manto, que continua até hoje, o senhor poderia dizer algo mais para todos nós? Não, no manto é que está a imagem das estrelas. Para a gente olhar o manto, está cheio de estrelas, não está? Isso. Pois é. As estrelas são um reflexo do céu que está no manto. Porque a gente olha que lá tem tudo, né? Então, eu acho assim que foi muito bom, porque depois fizeram congressos. Então, nesses congressos, começaram a examinar tudo, uma vez que, quando descobriram, foi na Universidade do México, que havia a imagem dos Zumárraga e a imagem do índio nos olhos de Nossa Senhora, eles começaram a ficar muito curiosos, começaram a imaginar, ver o que havia ao redor de toda a imagem. Então, das vezes foi descobrir por que tinha aquelas estrelas no manto. E quando foram descobrindo as estrelas, começaram a perguntar, mas interessante, será que isso tem alguma coisa com o manto do dia, né? E de verdade tem. Lá no manto estão as estrelas mais ou menos do nosso planeta, da nossa Terra, conforme o dia, viu? Então, cada vez, assim, Nossa Senhora cria mais coisas um pouco fantásticas, né? E claro, como foi difícil para todo mundo aceitar que aquele índio tinha visto mesmo, então Nossa Senhora usou outros meios para comprovar que ela tinha aparecido. Muito bem. O senhor esteve no México, conhece muito bem o santuário, o manto, que é o manto original. Nós aqui na região de Pelotas e municípios da região conhecemos sempre réplicas, né, cópias daquele manto. O senhor poderia dizer alguma coisa a mais do que lhe chamou a atenção do tempo de estadia no México, por várias vezes que o senhor esteve presente? Não, o manto não existe, hein? O que existe é como se fosse uma foto. Isso que é o mais admirável, que naquele aiate do índio, que é como um poncho, tipo poncho assim, um pouquinho diferente, porque eles eram meio como mulas, os índios. Para carregar as coisas usavam o aiate. Então, naquele aiate, que é feito assim de um tipo de... De cactus? Natural. Natural, que é trançado. Então, ali é que aparece tudo isso. Mas é claro que aquele aiate é o quadro que está lá. É original. É original. Muito bem. E a gente chega lá e olha e vê que é o aiate mesmo. Depois, é claro, todo mundo gosta de enfeitar Nossa Senhora. Quem é que não gosta, né? Todo mundo, para fazer bonito, depois procura arrumar o quadro para ficar bonito, que tenha um vidro na frente, que tenha moldura. Mas é o aiate, viu? E a gente pode passar pelo manto e ver, né, de perto. Olhando para a história, a gente sabe que Nossa Senhora de Guadalupe exerceu e exerce até hoje um impacto importante na religiosidade popular, e isso chega a todos os continentes. Existem alguns episódios bonitos também do Vaticano, dos papas ligados a Nossa Senhora de Guadalupe. O senhor poderia trazer presente algum deles que acha que é interessante? Até o primeiro que mais, assim, homenageou Nossa Senhora de Guadalupe foi o mesmo que o fundador da nossa diocese. É o São Pio X, né? Mas além desse aí, São Pio X, depois foram aparecendo os outros papas, Paulo VI, Leão XIII, todos foram fazendo alguma coisa. E o que mais esteve perto de Nossa Senhora de Guadalupe foi João Paulo II, que foi lá, se deu conta, porque ele esteve lá, especialmente quando houve Puebla, que foi um ato muito importante,
E lá eles têm um costume de enfeitar tudo com rosas, porque essa Nossa Senhora é a Nossa Senhora das flores, da natureza. E eles fazem quadros imensos, da altura de 10, 12 metros de flores. E eu vi o quadro do Papa lá, tudo em flor, igualzinho, como se fosse uma foto, mas tudo com flor. Então eles têm essa habilidade, os mexicanos, trabalhar com flores. Então o Papa foi muito homenageado lá e era a primeira viagem dele. Logo depois de Papa, sempre tinha um pouco de temor, né? Então ele ficou muito importante com aquela visita ao México, né? E ele não foi uma vez só, ele foi 3 vezes lá, né? E todos os papas, esse aqui ainda não foi, o Bento XVI ainda não foi. Mas talvez vá, né? Numa dessas ele vai. Mas já teve também Aparecida, que é outro santuário bonito, que agora nós temos na América do Sul, e 2 grandes santuários de Nossa Senhora. Aparecida, perto de São Paulo e Rio de Janeiro, e no México, Nossa Senhora de Guadalupe. Olhando para o santuário daqui da Diocese de Pelotas, na Cascata, é uma longa caminhada, são 23 anos de romaria. As comunidades vêm colaborando, vêm participando. O senhor fez em todas as comunidades da Diocese, que são muitas, a visita pastoral. E nessa visita pastoral, o senhor fez um pedido a cada comunidade, né, de participação, de presença no santuário. Esse gesto das comunidades foi um gesto a contento? Há necessidade de maior colaboração? Enfim, como é que está essa participação do povo junto ao santuário daqui da Cascata da Diocese de Pelotas? Bem, lógico, sabe, você pergunta se é em dinheiro isso, que eu digo quanto ao dinheiro, a parte econômica. É claro, o nosso povo não é tão rico, né? Não é um povo assim que tenha dinheiro para me dar 1 milhão, por exemplo, isso não tem, né? Mas com o tostão, né? Com o centavo, com o real, né, que ele dá, é uma grande ajuda, porque se todo mundo dá um pouquinho, a gente faz o santuário. E até eu gosto e gostei também que o nosso santuário aqui é feito também com gente que dá R$1, não só aqueles que de repente possam dar muito. Aliás, eu não fiz nenhuma campanha para pessoas darem muito, porque eu acho que é bom quando uma igreja é feita de tostão em tostão, viu? Muito bom. Com a colaboração de todas as todos, pessoas. a participação dos mais pobres também. E eu lembro sempre aquilo que Jesus uma vez fez, né? Que estavam botando dinheiro no cofre lá do templo e veio uma pobre viúva que puxou e deu a moeda menor que havia, mas ela deu tudo que ela tinha. E ele disse assim, veja aquela ali, que talvez foi pouco em dinheiro, mas ela deu tudo para Deus. E isso é importante, quando alguém dá generosamente, porque ama, porque quer fazer uma coisa boa. Eu dou muito valor a isso, aquele tostão, viu? A E, presença... de fato, todas as comunidades nos ajudaram, viu? Que bom. Ainda falta algumas, mas vão ajudando, né? O ano de 2007 nós tivemos, em termos de presença, de participação das pessoas, acredito, o maior nesses 22 anos passados. Como é que o senhor vê a presença dos romeiros no dia de Nossa Senhora de Guadalupe? Bom, você sabe que depende de várias circunstâncias para irem mais ou menos, né? Por exemplo, se chove muito, é mais difícil, claro. Se é muito frio, se é muito quente, assim, né? Tudo isso vai interferir também, né? E também depende um pouco da animação que também nós, sacerdotes, o bispo, todos, os líderes, vão dando para o povo, porque aquilo vai motivando, né, o nosso coração, o nosso espírito para a participação em Guadalupe. Eu acho que será cada vez maior, viu? Mas eu não sei, este ano vamos ver, né? Eu sempre digo que o dia de Guadalupe, e graças a Deus eu tinha tomado já essa decisão, nós sempre vamos fazer com chuva ou sem chuva, tempo bom ou ruim, vamos fazer sempre naquele dia, porque é o dia dela. Então ela que escolhe o dia para nós também, né? Através de Deus, viu? No ano de 2007, o senhor convidou Dom Paulo Moreto, que esteve presente, e pediu para que ele desse uma bênção
na igreja do santuário, na parte interna do santuário. Enfim, foi dada uma bênção. E esse ano o senhor lembra a inauguração da igreja do santuário. São gestos diferentes. Para o entendimento das pessoas que nos acompanham pela rádio, como é que é essa diferenciação? Não, a bênção fui eu mesmo que dei. Sim. Mas o Dom Moreto estava aí, eu gostei muito, ele ficou aqui porque os bispos estavam com uma grande celebração de consagrar um bispo. Mas ele veio e ficou aqui, né? Foi muito bom para mim, eu gostei muito que ele estivesse aqui conosco. E, de fato, nós demos uma bênção, mas uma bênção é o primeiro gesto para a santificação do santuário, para que todo mundo veja agora, ele está aprovado, está abençoado. Mas falta uma coisa importante, que é o que nós chamamos a dedicação do santuário, que é a consagração. Então, vocês vão notar que vai ter, talvez, em algumas, pelo menos daquelas colunas, que são 8 que sustentam todo o santuário, que nós vamos colocar uma cruz lá. E vamos colocar no lugar da cruz o óleo consagrado, o óleo do crisma. E vamos ungir a igreja. Ela vai ficar consagrada, dedicada a Deus. E naquele dia, que será dia 12 de dezembro, que é a festa mesmo de Guadalupe, nós esperamos que cada paróquia, pelo menos, venha com um pequeno grupo, né? Porque não vai ser assim uma romaria, porque a romaria será sempre em novembro, em outubro, né? Então, no terceiro domingo de outubro, a gente faz a romaria. Ela vai dependendo um pouco quando tem eleição e quando tem, por exemplo, segundo turno. Então, a gente tem que escolher um domingo que não tem eleições, né? Mas nós vamos fazer em dezembro. E eu espero a presença dos bispos também em dezembro. Todos os bispos gaúchos foram convidados, estão sendo convidados. E alguns outros do Brasil também vão vir. Certamente estarão presentes. Então nós vamos vamos ungir a igreja, ela vai ficar consagrada. Ou seja, a palavra certa da liturgia é dedicada a Nossa Senhora. Dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. Isso. Muito bem. Olhando para o texto base que prepara as comunidades para a 23ª Romaria esse ano de Nossa Senhora de Guadalupe, que é o dia 19 de outubro, terceiro domingo de outubro. A gente vê que o senhor lembra, junto também de Dom Gílio e também Dom José Mário, que as 3 dioceses, as romarias trabalham em conjunto, alguns pontos bonitos desse ano 2008, até 4, 5 pontos bonitos da vida da igreja, que é o Encontro Estadual de SEBS acontecido, o Ano de São Paulo, a campanha da fraternidade, enfim, também o documento de Aparecida, que é importante acolhê-lo, o segundo Congresso Missionário Nacional, também acontecido em Aparecida, de 1º a 4 de maio, assim como o Encontro Estadual aqui na Diocese. Esses pontos, o senhor poderia colocar algo que lhe parece importante para todos aqueles que nos acompanham? As nossas romarias, que isso acontecem em Bagé, que é a primeira, depois Rio Grande, depois Pelotas, essas romarias, elas procuram também reunir um pouco o sentido daquele ano que estamos vivendo, né? Então, neste ano, aconteceram coisas muito importantes para nós. Por exemplo, a SEBS é um encontro que reúne os cristãos. Para nós aqui também foi, em Pelotas, quase 1.500 pessoas estavam aqui. E nós vamos também preparar um encontro nacional, que vai ser na Amazônia. O primeiro encontro nacional de SEBS será em Porto Velho, né? Para a Amazônia. Então, são momentos e também a campanha da fraternidade foi importante. Assim, cada coisa. Então, a gente reúne um pouco o sentido de todos os grandes acontecimentos. Claro, o grande acontecimento maior ainda foi a Aparecida. E também desenvolveu um espírito missionário com uma, digamos assim, com uma coisa assim, uma conversão não só das pessoas para ser missionário, mas também uma conversão pastoral por parte de cada comunidade, porque cada comunidade cristã, católica, ela deve ser missionária
no seu contexto, como é a igreja também. A igreja tem essa nota missionária. E as comunidades também devem ser assim. Então, claro, nós procuramos juntar todos os elementos e colocamos dentro das romarias das 3 dioceses, né? É importante viver, sim, a vida das comunidades, a vida da igreja, né? Celebrar nesse encontro maior que são as romarias. A gente sempre vê também textos inspiradores que são do Evangelho. Esse ano lembra, eu vim para que todos tenham vida, tenham abundância. A gente lembra também a palavra se fez carne, veio morar no meio de nós, exatamente Maria, a portadora, né, da palavra que é Deus que se fez carne. Alguma coisa desses textos bíblicos, porque a palavra de Deus sempre ilumina a Romaria. Não, sem dúvida, né? Por exemplo, o mistério da encarnação de Cristo, que foi através de Maria, Nossa Senhora, porque foi obra do Espírito Santo em Maria, é um acontecimento incrível, né? Imagina, Deus se fez homem. E em Jesus está ao mesmo tempo a pessoa de Deus e a pessoa de um de nós. Claro, menos o pecado que nós temos, ele não tinha pecado, né? Mas ele era homem e Deus. Então, nele se dá uma união grande entre o ser humano e Deus. E esse fato explica tudo para nós, por que Cristo é o centro de tudo. Porque nele está Deus e todo ser humano está com ele. Então, a gente escolheu esse texto porque seria bonito para as nossas romarias, para que cada um entenda lá na romaria, cada vez com mais clareza, então eu também estou em Cristo, e Cristo está em mim. E aquilo que muitas vezes São Paulo também diz, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, ele dizia. Então, Cristo e nós estamos numa total identidade, há uma identidade grande. E esse é o tema quase central, digamos, teológico, que vamos ter na Romaria. Muito bem. A nossa missão, certamente que cada pessoa batizada tem uma missão. Olhando para 2008, qual é que seria a nossa missão de batizados diante do evento Romaria? Bem, eu mais ou menos respondi já, sem querer, essa pergunta, né? Porque quando São Paulo foi quem, melhor do que ninguém, descobriu que quem vive o Cristo também deve ser missionário, tem uma missão. E ele mesmo costumava dizer assim, ai de mim se eu não evangelizar. Então, aquele que se converte a Cristo e que tem o Cristo no coração, ele não tem mais como guardar o Cristo só para ele. Ele tem que abrir a alma, o coração e mostrar para os outros da onde ele tirou a alegria que ele tem, o entusiasmo, a fé que ele tem e todo o mistério da vida dele. Então ele tem uma missão, consequentemente, a partir do encontro. A Diocese de Pelotas, diferente da Diocese de Rio Grande, de Bagé, que são mais novas, ela está perto do seu centenário. Daqui a 3 anos, 2010, centenário da Diocese. Esse ano, 2008, enquanto seu olhar de pastor, nesses 97 anos já percorridos, quais seriam os possíveis destaques do passado e destaques hoje, presente para a caminhada da Igreja enquanto Diocese de Pelotas? Bem, nós estamos realizando isso em 3 anos, né? Então, 2008 é o ano da memória. Por quê? Porque quando eu ando também por interior, pelas comunidades, eu vejo que o pessoal às vezes não sabe nem quem foi o padre que passou por lá. Porque o pessoal vem entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo, e, consequentemente, por exemplo, eu pergunto assim, qual foi o primeiro bispo de Pelotas, por exemplo? E alguns mais velhos, foi Dom Francisco de Campos Barreto. Mas assim mesmo, eles dizem com dúvida. Então, eu digo, e o segundo? Dom Joaquim Ferreira de Melo. Também ainda tem um pouco de memória, assim, difícil de lembrar. Depois o terceiro, Dom Antônio Zátera. Tudo bem, mas aí é mais fácil um pouco. Depois, quem é o quarto? Dom Jaime. Então, até lembrar todos os bispos já é difícil. Imagine depois lembrar os padres, né, que passaram por aqui.
Para Então, isso é a memória. a memória. E também pensar, por exemplo, assim, como é que nasceu a nossa comunidade? Como é que foi isso? Quem é que fundou isso? Quem veio aqui e fez isso? Qual foi a primeira diretoria? Como é que trabalhamos? Quem foi presidente? Tá? Então, isso aí é a memória. É a história de cada um que a gente relembra, não só para lembrar o passado, mas também para viver um pouco aquilo. Por exemplo, vamos supor, nós estamos no ano de São Paulo. Por que o Papa fez o ano de São Paulo? Que o São Paulo já viveu 2000 anos. E por que ele lembra São Paulo? Porque ele sabe que São Paulo é um santo tão grande que ele continua ainda hoje marcando a nós. E a mesma coisa, os bispos que passaram, os padres, eles continuam a marcar a vida da gente. Talvez a gente não saiba mais. Até às vezes a própria mãe a gente nem lembra muito, né? Dos irmãos, do pai. Então é uma maneira de dizer, bom, eu tive um pai, tive uma mãe, eu tive isso, tive aquilo, né? Então essa é para nós termos uma identidade, sabermos como é que nós chegamos até aqui. Porque também houve um dia que o Papa perguntou aonde que vamos fazer uma diocese. E aí resolveram que seria Pelotas, que foi muito antes de Caxias. Hoje Caxias é a grande cidade também. Foi antes, né? Vacaria até foi antes que Caxias, por exemplo, né? Uhum. Não era diocese, mas era Primazia, né? Então, claro, a primeira foi Porto Alegre, que era bem maior, né? Mas nós ficamos depois também com Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana, porque o sul do estado gaúcho era mais desenvolvido que o norte. Hoje é o contrário, mas naquele tempo era onde as coisas giravam mais ainda. Muito bem. Nós sabemos que nesse centenário temos aí também um momento forte, bonito, que são 70 anos do Seminário São Francisco de Paula, né? Isso é importante para a diocese, não é? Tem peso? Como é que o senhor sente e coloca o seminário dentro da diocese? Quando nós recebemos o segundo bispo, Dom Joaquim Ferreira de Melo, ele era uma pessoa muito preparada e tinha sido até vigário-geral em Fortaleza. E ele chegando aqui, ele viu que o nosso povo estava meio assim, sem uma formação muito profunda. E ele disse, mas por quê? Aí ele começou a pensar e foi vendo que nós tínhamos muitos padres estrangeiros que chegavam aqui muitas vezes até porque tinham que sair da cidade deles, do país deles e vinham para cá. E ele pensou, mas deve ter vocações aqui também. E aí ele começou a pensar que era importante termos um seminário em Pelotas. E foi até que ele conseguiu edificar o seminário. Então nós já vamos ter 70 anos agora da criação do seminário de São Francisco de Paula. E praticamente quase todos os padres aqui, inclusive o bispo, né, diocesano, se formaram nesse seminário. Claro que tem os religiosos, como tu, por exemplo, Natalino, né, e outros franciscanos, que vêm de fora. Graças a Deus, também é uma ajuda importante. Mas especialmente os padres diocesanos são tirados de filhos também daqui, né? Que é bonito isso. E tem bastante padres aqui da região, da cidade de Pelotas, inclusive conversando com o Padre Jô esses dias passados, num programa da televisão, a gente vê o fruto desse seminário. Tem algum gesto assim para marcar esses 70 anos, pensando para o futuro? Bem, olha, tudo eu não sei, porque ainda tem algumas coisas que estão em segredo, viu? Porque o bispo não sabe tudo. Mas eu acho que deve ter, né? Eles estão arrumando muitas coisas lá no seminário mesmo, que vai ter depois muitas celebrações. E certamente vai ter também uma celebração de Natal muito bonita, que também dizem que está em segredo, que não estão me contando tudo o que está acontecendo, viu? Muito bem. Então esperemos, né, que o seminário, eu gostaria que o seminário fosse sempre muito lembrado, porque é um sinal grande dos 100 anos, né? Dentro dessa caminhada, 70 anos do seminário, também a gente se aproxima 50 anos da ordenação presbiteral Dom Jaime, dia 6
de dezembro de 1958 foi ordenado padre, né? Então, jubileu de ouro está logo ali. O senhor gostaria de contar para nós alguma coisa desses seus 50 anos que acontecem logo aí à frente? Eu, na verdade, não estou muito entusiasmado em falar muito a meu respeito, viu? Por quê? Eu acho que nós temos que falar mais de Nossa Senhora da Diocese, viu? Mas é claro que eu sei que não adianta dizer que não, porque todo mundo quer que eu fale, né? Olha, como é que eu fiquei padre, até hoje, até para mim é um mistério. Acho que é um mistério para todo mundo, né? A gente pergunta por que eu fiquei, né? E até os profetas na Bíblia muitas vezes dizem, mas por que eu? Né? Bom, claro, eu fico pensando muito, a minha paróquia lá em São Marcos era uma paróquia boa, o padre era muito interessado por nós, meu pai e minha mãe eram católicos, né? Mas quem mais me motivou para isso foi um padre que trabalhava em Pelotas, no seminário de São Francisco de Paula. Chamava-se Padre Benedito Zorzi, que depois ficou bispo, primeiro em Ilhéus e depois em Caxias do Sul. Esse padre, que era reitor do seminário, tinha licença de buscar vocações em Caxias também. E apareceu lá em São Marcos esse padre, que eu não conhecia, estava lá brincando com aquelas bolinhas de vidro, gude, né? E ele me viu e disse, escuta, você não quer ir para o seminário? E eu até nem gostei muito, viu? Porque eu estava pensando, tinha outras coisas na cabeça. Mas, claro, quando ele disse aquilo, né? Eu fui para casa e disse para minha mãe, olha, mãe, sabe que apareceu um padre que é de Pelotas, mas eu não sei quem é. Ele disse que eu poderia ir para o seminário. Mas eu não sei se eu vou, acho que eu não vou. Disse a mãe, não, mas tu pode ir lá ver o que ele quer fazer, vamos ver. Não, ele disse que é para mim aparecer lá que ele quer fazer um exame. Vai lá ver, vai. Eu fui. Aí ele disse assim, escreve uma cartinha, dizendo que tu vai para o seminário para os teus pais. Bom, faz uma cartinha. Comecei, fiz a carta, ele leu a carta depois, olhou. Claro que o principal dele era ver o que eu pensava e também se eu sabia escrever. Depois mandou fazer umas contas. Somar, multiplicar, dividir. Depois ele disse, olha, você tem tudo para ir para o seminário. Aí eu cheguei em casa, contei para a mãe, e a mãe disse, bom, se tu quer ir, mas ele disse que tem que fazer várias roupas, me deu até um papelzinho aqui. Mostrei para a mãe, mas tu tem quase tudo isso, pode ir. Só tem que falar com o teu pai. Tá bom. E de fato, quando eu vi, eu estava aqui em Pelotas, no seminário. Mas eu cheguei aqui, fiz tudo que eu podia fazer para esculhambar tudo para ir embora, viu? Porque eu não estava muito motivado para ser padre. E quando chegou assim no fim do ano, mas eu não me dava conta, achava que estava bem. Ele foi lá no estudo, onde a gente estudava, e com o dedo ele me chamou assim, com o dedo, fazendo mais ou menos esse gesto, não é televisão, não dá para ver. Mas pelo dedo ele foi me chamando e eu fui lá no quarto dele. Ele disse assim, escuta, você vai fazer férias? Vou sim, imagina que se eu não queria ir para casa, queria. Um ano fora, né? Diz ele, mas você vai ter que mudar muito para poder voltar. Aquilo foi uma bomba. Viu? E ele disse, eu vou em casa, na tua casa, no verão, vou falar para os seus pais e para o padre lá, como é que você foi aqui? Você não foi muito bem. Bom, aquilo foi um choque total. Né? Mas também depois daquilo eu mudei. No próximo ano eu voltei, procurei ser um aluno exemplar. Né? E aí fui para frente. E eu, no fim, fiquei padre. Né? Olhando para a juventude, as crianças, pensando a questão vocacional, o futuro, né, para a Diocese de Pelotas, o senhor gostaria de dizer alguma coisa aos jovens e crianças? Bom, o que eu posso dizer para os jovens, que é uma vocação. Sabe o que é a vocação? A gente, de repente, descobrir que quando a gente nasce, a gente não é qualquer um. Porque Deus, se um pai, por exemplo, a mãe, né, sonha com aquela criança que está sendo gerada, o que vai ser, né? Qual é o pai que não pensa, né? No filho que vai nascer. O que será que vai ser meu filho? E a mãe, né? O que ela não sonha? Primeiro fica pensando, será que é menino? Será que é homem, mulher? E assim vai, né? Vai pensando, será que vai ter saúde? Né? Todas essas coisas que passam na cabeça do coração da mãe e do pai, né? Agora imagina Deus, que criou aquela alma
se Deus não pensa com amor naquela criatura que Ele está criando. Porque Deus é muito bom. Agora o problema, sabe qual é? É como depois a gente se dar conta daquilo que Deus quer com a gente. Aí é outro tempo, né? Quer dizer, aquele chamado de Deus, aquela escolha de Deus, um dia tem que se tornar consciente na gente. E é assim que é a vocação. A vocação é começar a descobrir o que Deus quer. É a coisa mais importante de cada um de nós. Porque a maioria vai indo, e muitas vezes não pensa bem em que ele pode servir a Deus e aos outros. E aí ele fica depois frustrado, porque ele vai andando como que levado. Sabe como é que eu penso muitas vezes numa mesa de bilhar? Que alguém dá aquela tacada numa bola que bate nas outras, e vai batendo numa banda, na outra banda, uma que outra depois vai cair lá onde tem que cair. E assim também somos nós. Às vezes a gente é jogado e não sabe por que está aqui. Mas se a gente é capaz de pensar e examinar por que Deus nos criou e descobrir a vocação, é uma grande coisa. Pode ser, de repente, a vocação de ser pai, de ser mãe, de ser uma religiosa, como tu, por exemplo, franciscano. Né? É uma vocação, um chamado. E a gente vai se sentir mais feliz quando, de fato, responde a Deus, né? Muito bem. Retornando então para a Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, no dia 19 de outubro, né, desse ano. Qual o convite que o senhor gostaria de fazer aos fiéis, às pessoas batizadas da Diocese, e como é uma Romaria aberta a todos, também outros lugares, as pessoas que possam vir participar? Bem, todos sabem que a Romaria é uma coisa muito aberta mesmo, é para todos que quiserem vir, venham, né? Porque é bonito. A gente, por exemplo, de repente lá, a gente sente um chamado, mas até uma graça de Deus. Quantas vezes eu vi pessoas que me dizem, eu recebi uma graça na outra Romaria. Mas é assim mesmo. Pode vir que Maria, ela queria que a gente tivesse uma igreja onde ela pudesse nos ouvir. Então aí você vai, diz para ela, olha, eu preciso de tal coisa, eu necessito isso. Depois Nossa Senhora vai ver o que ela vai fazer. Então é uma graça grande para quem vai na Romaria. E também é toda uma partilha, por exemplo, às vezes uma comunidade pequena, né, que vai lá, a pessoa não sabe o que é uma Romaria, é muita gente, 30 mil, 40 mil muitas vezes, né? Então aí a pessoa diz, mas nós não somos tão poucos. De repente ele está acostumado a ir lá na comunidade dele com 15 pessoas, 12, chega lá e vê aquela multidão, e ele diz assim, mas então tem mais gente como eu. E cria mais ânimo, mais esperança. E depois, sobretudo, não só pela observação exterior, mas pela fé, pelo amor que cada um cria no coração. Dom Jaime, a gente sabe que são muitas as pessoas que nos escutam. O senhor poderia, assim, se sentir na liberdade de dar uma mensagem a todos que nos ouvem? Bem, sabem que eu, quando fui a Puebla, representando os bispos, eu fui a Puebla, que foi um acontecimento muito grande. Aí eu vi como era bom a gente conhecer Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora de Guadalupe, daí que vem o santuário também de Guadalupe, né? Então eu acho que a minha mensagem para todos que estão nos ouvindo é a mensagem de que é importante amar Maria, porque ela é aquela pessoa mais perto de nós, como toda mãe é em casa. Também na igreja, a gente ter Maria por mãe é uma maravilha, viu? Porque a gente sente a alegria de estar com ela, de ser protegidos por ela, sermos protegidos por ela. É muito importante para nós. Então a minha mensagem é essa, que Maria nos proteja a todos nós nesse centenário que estamos preparando para que em 2010 nós possamos fazer 100 anos da nossa igreja com muita alegria para todos nós. Nós sabemos que muitas pessoas nos acompanham, então desde já agradecemos, Dom Jaime, a presença, a participação aqui na rádio, e gostaríamos, assim como muitas pessoas se aproximam do Senhor e pedem a bênção, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão se preparando para vir para a Romaria e abençoar também Pelotas e toda a região, os municípios da região de Pelotas.
nós sempre encerramos as nossas romarias com uma grande bênção, até colocando as mãos na testa, na fronte, na cabeça de todos, que é uma forma bonita da bênção. Como eu gostaria que quem vai ouvir isso aqui pudesse sentir também a força das nossas mãos, Frei, não só a minha, sobre vocês, para que a bênção de Deus esteja com vocês. Então, que Maria, nossa mãe, conceda e lá no céu essa bênção imensa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sobre todos.